Estimados irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Sou o pastor Éder Alan Ferreira Weber, atuo na comunidade São Mateus, aqui em Porto Alegre, e me alegro em te receber para esse momento de meditação durante o nosso encontro virtual do grupo de oração da comunidade São Mateus. É uma alegria a gente poder orar, interceder por outras pessoas, colocar diante de Deus os nossos pedidos, e é muito bom também durante esse tempo em que a gente fala com o nosso Deus, pedir que Ele fale conosco através da sua palavra. Por isso eu te convido a meditarmos num versículo muito importante da Bíblia, lá em João, capítulo 14, o verso 6, onde diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo muito conhecido, uma história que sempre remete a Jesus como aquele que nos leva até a presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu conto uma história para exemplificar um pouco mais de como Jesus é esse único caminho que nos leva à presença de Deus. E conta essa história que um homem precisava atravessar um enorme abismo para chegar a uma cidade onde havia paz, provisão e segurança. Uma cidade onde ele poderia viver de forma plena a sua vida. E ele caminhou por muito tempo até chegar à borda de um precipício. E ele conseguia enxergar do outro lado do precipício a cidade que ele estava querendo chegar. Mas quando ele olhou para baixo, ele se deu conta, ele percebeu que era impossível, por conta própria, atravessar aquele precipício. Ele precisava passar, mas era impossível para ele chegar sozinho do outro lado. Ao redor, junto à borda do precipício, havia muitas outras pessoas oferecendo diversas soluções. Alguns diziam: construa sua própria ponte. Outros diziam: salte com fé, você vai conseguir. E ainda um terceiro disse: existem vários caminhos invisíveis que chegam até aquela cidade. É só você acreditar que eles são verdadeiros. Mas aquele homem observou, olhou para o abismo, olhou para a distância que ele estava da cidade, do lugar onde ele queria chegar, e ele se deu conta que nenhuma daquelas propostas ou ideias apresentadas era confiável, porque aquele abismo era profundo demais, ele estava distante demais do destino que ele queria alcançar. Foi então que ele encontra um guia que olha para ele e diz com firmeza: há apenas uma ponte que nos leva em segurança até aquela cidade. Essa ponte já foi construída e, se você quiser, eu te faço chegar até ela. Meio desconfiado, o homem pergunta: mas só existe uma ponte? Apenas uma? Sim, responde o guia. Existe apenas uma ponte, mas ela é suficiente. O homem então decide confiar, segue o guia e após algum tempo chega a uma ponte sólida, firme, que realmente atravessava todo o abismo e o permitiu chegar em segurança até a cidade, até o outro lado. Mais tarde ele entende que o grande problema daquelas promessas que ele tinha talvez não fosse até a falta de boas intenções daquelas pessoas, mas a ausência de um caminho verdadeiro além daquela ponte. Assim como na história, amados, o abismo representa a grande separação que existe entre nós e Deus. E as várias soluções colocadas além daquela ponte única que nos leva à presença de Deus são as nossas tentativas, os nossos esforços, as nossas crenças que parecem nos ajudar, que parecem nos colocar mais próximos de Deus, mas na realidade são ineficazes, porque elas não fazem com que a gente saia do lugar e muito menos com que Deus se aproxime da gente. O guia e a ponte da história apontam para Cristo, que não apenas mostra o caminho, mas que é o único e verdadeiro caminho para que a gente possa chegar à presença de Deus. Jesus diz no versículo 14, 6 ainda: ninguém vem ao Pai senão por mim.
Nós podemos fazer muitas tentativas, nós podemos nos esforçar muito, investir muito da nossa vida, do nosso tempo, das nossas capacidades, mas, amados, creiam, a única maneira pela qual nós podemos chegar até Deus é através de Jesus Cristo, o próprio Deus que veio até nós e agora é como uma ponte que atravessa esse abismo. Então, se você estiver sofrendo pelo abismo do medo, da insegurança, da solidão, se você tem um abismo que te separa de Deus chamado pecado, entenda, não tem nenhuma maneira de você conseguir chegar até Deus. A gente pode e deve reconhecer o tamanho desse abismo, assim como a gente também precisa reconhecer que Jesus é a ponte que nos leva à presença de Deus, independente do tamanho e da distância que a gente esteja do nosso Senhor. Que essa palavra ilumine o teu dia, a tua semana e te faça sempre lembrar que não importa o tamanho do abismo que nos separa de Deus, Jesus é a ponte que nos leva à sua presença. Que Deus te abençoe. Amém.